Vamos lá, tendo o berço que você teve, qual foi a trajetória ideológica que você fez? Você chegou a negar, por exemplo, a propriedade privada, que é um valor, acima de tudo, assim. Não. Chegou a algum momento assim, não acredito, tudo devia ser do Estado e a gente divide, e depois foi ficando mais brando? Como é que foi o caminho? Não, de maneira alguma. Eu acho que até porque eu peguei uma fase onde o PT já tinha conseguido evoluir. Não, acho que o PT evoluiu. O PT manteve uma série de princípios, uma série de convicções, mas se abriu para a política de alianças, que se mostrou acertada, tanto é que o presidente Lula hoje governa um país com uma grande coalizão, e se não fosse assim, não teria ganho as eleições, ou não conseguiria governar, até porque tem minoria na Câmara e no Senado. Eu peguei mais esse momento do Partido dos Trabalhadores. Mas o Zeca Dirceu, de 31 ou 32? 31 anos. De 31 anos, que vai concorrer a deputado federal. Pensa igual aquele lá do Grêmio Estudantil? Não mudou nada? Não, eu penso bem diferente. Eu aprendi com a vida, Eu fui secretário municipal, fui 2 vezes prefeito, tive um momento de 2 anos de participação no governo do Estado, Não era um dirigente estadual, hoje sou um dirigente estadual do partido, A gente acaba, com a experiência, conhecendo as oportunidades, como que as coisas acontecem, o que é mais difícil. Então, acho que eu sou uma outra pessoa mais preparada. Do ponto de vista ideológico, deu um passinho para a esquerda, um passinho para a direita? Nenhum? Eu continuo sendo petista, e muito mais do que petista, Sou paranaense, acredito na política, na vida pública. As minhas convicções, elas são muito mais, acho que, nesse contexto, de que a política, ela é, sim, importante, ela é, sim, capaz de transformar a realidade, sabe? E ela precisa que as pessoas de bem participem, E eu me motivei, passei a ter um contato mais amplo com a vida pública a partir desses princípios, que eu acho que são os mais importantes. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com a entrevista coletiva. Hoje, conversando com o Zeca Dirceu, secretário estadual de Relações Institucionais do Partido dos Trabalhadores. Voltamos já. De volta com a entrevista coletiva. Hoje, conversando com o Zeca Dirceu, secretário estadual de Relações Institucionais do PT do Paraná. Zeca, no último bloco falamos aí sobre a questão de que você começou lá em Cruzeiro do Oeste como prefeito e foi vindo, digamos assim, do interior para a capital. Foi presidente da Associação dos Municípios lá da sua região, depois vice-presidente aqui da Associação dos Municípios do Paraná, hoje secretário de Relações Institucionais do PT. Isso te dá uma visão mais abrangente da política estadual? Me dá e é um privilégio, Eu sou paranaense, nasci no interior, mas poder ter essa relação com a capital é um aprendizado muito grande. Eu tive como prefeito, até porque as instâncias maiores, do governo do Estado, de outras instituições estão aqui na capital e agora na direção estadual do Partido dos Trabalhadores. Tem sido para mim um aprendizado e estou muito feliz aqui com a acolhida da bela cidade de Curitiba e desse povo carinhoso. Você faz parte do que se pode chamar de novos quadros na política paranaense. Nos últimos anos, poucas novidades acabaram surgindo, não é verdade, Álvaro? Na política paranaense. Você tem isso dentro de você? Você também se considera uma novidade na política? Eu acredito, eu acho que é necessário, é importante, e o Paraná, isso é perceptível, pelas lideranças que se alternam no poder, não viveu esse momento ainda e vai viver, porque é da natureza, não só da política, mas da vida, que as pessoas vão deixando, as suas funções, as suas ocupações. O Paraná precisa, até porque o nosso Estado tem que estar cada vez mais articulado com tudo de positivo que está acontecendo no país. Eu já visitei outros estados, acabo lendo, estudando muito sobre o que está acontecendo no Brasil, e vejo muitas vezes outras regiões do país, outros estados brasileiros conseguindo avançar de uma forma muitas vezes até mais rápida do Paraná, em algumas questões que eu acho que são fundamentais, são importantes, e eu citaria uma delas aqui, que é a infraestrutura de transporte, a logística que o Estado precisa ter para continuar crescendo e produzindo. O nosso Estado não viu as suas rodovias serem duplicadas, não viu ferrovias serem construídas, e isso está acontecendo hoje no Brasil, principalmente desde a implantação da fase 1 do PAC, e vai acontecer ainda mais nessa fase 2, e o nosso Estado precisa de novos quadros, novas lideranças que briguem menos entre si e defendam mais o Paraná lá em Brasília. Além disso, de brigar menos entre si e atuar mais em favor do Estado, o que mais falta para os nossos representantes para conseguir ter assim, o mesmo peso na representatividade que outros estados conseguem ter, que acabam levando mais verbas federais do que o nosso? Estados até assim menos importantes dentro da federação, considerados menos importantes dentro da federação, levam mais recursos do que o Paraná. O que falta, Zé?
Eu acho que as relações políticas e principalmente a vida pública mudou muito, né? Hoje a própria tecnologia, né, obriga ou cria uma facilidade muito grande, por exemplo, para que as ações sejam feitas, né, através da internet, dos meios mais modernos. Antigamente, ou algum tempo atrás, um prefeito trazia o projeto embaixo do braço, quando vinha aqui a Curitiba, um governador, um deputado, quando ia tratar de alguma coisa em Brasília, fazia da mesma maneira. Hoje é tudo pela internet, né? O prefeito saía com um cheque na mão, né? Hoje tem uma série de formalidades, de fiscalizações, de leis importantes que foram criadas que estabelece todo um novo regime. Então, a modernização da gestão pública, né, a necessidade que a competência se faça presente, não só a questão política, como eu já falei anteriormente, são novas situações que surgiram, né, e a rapidez também como que as coisas acontecem. Né? Sai um edital para a liberação de um recurso, ou surge um programa como o PAC, que aí tem uma sistemática nova, tem diretrizes, tem critérios, tudo acontece muito rápido, né? E nem sempre todas as lideranças políticas conseguem acompanhar esse ritmo e a modernidade, a transparência que hoje, né, se faz necessário na vida pública. Então, acho que há uma mudança, sim, de princípios e também de cobranças que a sociedade faz, né? Muitas das cobranças que a gente vê hoje, né, não existiam lá atrás, até porque não existia essa modernidade, né? Hoje é quase que uma exigência que todo mundo tenha um portal de transparência, faça um governo democrático, né, faça um governo que preste contas, né, da maneira como está usando os tributos que são arrecadados. Se a gente for pensar o Brasil há 20 anos atrás, nem democracia existia. Tudo isso era caixa preta. Pensar 10 anos atrás, nem essa tecnologia para fazer estava disponível. Então, acho que vai havendo uma evolução e nem sempre todos os políticos acompanham isso, né? A gente vê muitas vezes casos, até mesmo da ocupação dos cargos públicos, né, serem muito questionados, porque a ocupação ela é muito mais por um apadrinhamento político, por uma amizade, por uma questão muito pequena, do que pela competência, pela necessidade de se criar soluções e de se buscar superar desafios que hoje são de uma sociedade muito exigente, no meu ponto de vista, e é importante que seja assim. A gente está aqui falando sobre os quadros da política local. Eu queria que o Zeca Dirceu aqui me ajudasse a entender um fenômeno interessante que ocorre no Paraná. Nós trocamos de governo. Houve o governo Lerner e há o governo Requião. Só que os aliados desses dois governos são mais ou menos os mesmos. Por que não se troca? Nunca houve uma ruptura. Não é possível governar o Paraná sem compor um determinado segmento da política? O PT conseguiria? Eu acho que quem governa o Estado, quem governa o país ou um município, né, governa com aqueles senadores, deputados federais, deputados estaduais que são eleitos pela população, né? O governador, o presidente, o prefeito, ou com os vereadores, não escolhem, né, quem que eles vão negociar. O povo que elege, o povo é que precisa. Nós vamos viver agora um período eleitoral, né, se achar necessário, se for prudente, é mudar os seus eleitos, né? Agora, os eleitos que estão aí, e é com esses que cada um dos governos tem que negociar. Eu fui prefeito 2 vezes, eu não escolhi os vereadores que foram eleitos. Aqueles que estavam lá, eu procurei ter uma relação de muito respeito com eles, uma relação aberta, mesmo com aqueles que não eram do meu partido político. Eu tenho até uma situação engraçada, no meu município eu acabei nomeando secretários, né, pessoas que tinham trabalhado no período eleitoral numa situação oposta à minha. Mas eu entendi que eram pessoas que tinham competência, tinham qualidade, capacidade, estavam já num novo momento, né, de entendimento e que poderiam contribuir, e deu certo. Eu tenho uma secretária que está comigo, né, já há 6 anos, né, e era de um partido de oposição. É que para o eleitor comum, às vezes é um pouquinho difícil da gente conseguir compreender essas coisas. Se o Jaime Lerner é o oposto do Roberto Requião e o Roberto Requião é o oposto do Jaime Lerner, como é que pode existir um parlamentar que concorde com os dois? Eu acho que daí tem que perguntar para o parlamentar, né, mas eu acho que cada governo, né, ele governa com quem foi eleito pela população, e o presidente Lula tem dado essa demonstração de serenidade, né, de compor, dialogar com os outros partidos. Agora, isso não quer dizer abrir mão das suas convicções. Eu não acredito que o governador Requião, pelo contrário, eu vi o governo dele, que ele tem aberto mão das suas convicções. Ele teve um governo muito diferente, né, do que foi o governo do Jaime Lerner, né, um governo muito melhor, inclusive. Então, acho que a mudança ocorreu, né, não foi o governador Requião que talvez se igualou ao governo do ex-governador Jaime Lerner, foi, né, a própria, né, Câmara aqui de Deputados Estaduais que teve que se adaptar ao estilo, à maneira do Requião, e acabou havendo um entendimento aí razoável. É isso? O legislativo se adapta a quem está lá no executivo, mais ou menos por aí? Obrigatoriamente não. O bom é quando há um entendimento de ambas as partes.